Olá, Jordana, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Felipe e hoje vamos falar sobre a prova de língua inglesa do CFO do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Bem, a prova apresentou uma estrutura bem simples, com um conteúdo extremamente técnico, com questões técnicas que envolviam basicamente interpretação e aplicação de palavras em determinadas frases, determinadas funções, como por exemplo preposições e por aí afora. A prova consistiu em 5 questões extremamente fáceis, onde algumas estavam vinculadas a um texto e temos questões também em relação a anúncios publicitários, anúncios em relação ao Corpo de Bombeiros. Então, foi primordial nessa prova que o aluno conhecesse as palavras básicas utilizadas no vocabulário do dia a dia do Corpo de Bombeiros, como, por exemplo, firefighter, fire e por aí vai. Então, foi uma prova extremamente técnica que não era necessário saber muito de inglês para fazer, mas basicamente atentar seus cognatos já era possível fazer uma interpretação legal da prova. Bem, a prova de língua inglesa começou com o texto How to Become a Firefighter, que, traduzindo, significa como se tornar um bombeiro. Ela apresenta algumas questões, o que um bombeiro faz, os pontos básicos da carreira do bombeiro, o que é preciso, os pré-requisitos e o que eles fazem. Há uma explicação bem legal aqui desse texto sobre a função do bombeiro. Então, era basicamente importante que o aluno soubesse não só a estratégia de leitura utilizada, qual você iria aplicar, mas saber normalmente a função do bombeiro, sabendo o que o futuro aluno iria fazer, o futuro bombeiro iria fazer. E nós temos o texto que também apresenta a estrutura de cognatos, como nas palavras aqui a seguir, como por exemplo, firefighter. Quando nós olhamos essa palavra, firefighter, fight vem de combater e fire, fogo. Então, a palavra bombeiro é formada pela junção dos dois termos, combater e fogo. Então, aquele que combate o fogo é o bombeiro. É a nossa tradução. E a primeira coisa que nós fazemos em qualquer tipo de texto em língua inglesa é perguntar quem escreveu, quando escreveu, como escreveu e que forma escreveu. Quando nós perguntamos o que ele escreveu, nós basicamente olhamos e percebemos que é um texto sobre os bombeiros, como se tornar um bombeiro. E nós temos palavras aqui que já sabemos o que significam: fire, fogo; trained, treinar ou treinou; forest, florestas; rural, áreas, áreas rurais; to urban, para urbano. Então nós temos palavras aqui que vão se repetir e que facilitou nesse processo de leitura em língua inglesa. Essa prova consistiu numa estratégia que você precisaria identificar o assunto principal do texto, que seria o skimming, que é a técnica de visão no nível macro, onde você identifica quem escreveu o texto, como escreveu, quando escreveu e de que forma escreveu. Iniciando a leitura, é preciso identificar quais são as técnicas de leitura que nós utilizamos. Em língua inglesa, nós usamos 3. O skimming, que é a leitura onde você observa os detalhes gerais do texto, como estrutura, tema e autor. E nós temos depois o scanning, que é a técnica de você ler linha por linha, identificando cognatos e palavras-chave na leitura do texto. E a inferência, que é a dedução lógica daquilo que você não consegue ver que está escrito. Então, dentro dessa prova, nós poderíamos ter utilizado todas as estruturas de leitura, todas as estratégias, todas as formas que podemos ler um texto. Então, nós podemos aqui ver de cara que é um texto informativo, é um texto descritivo, um texto informativo descritivo, com a função de informar a função do bombeiro. Então, nós já olhamos aqui o que o bombeiro faz. Então, aqui fala que eles entram em cena, no cenário de fogo de emergência, com equipamentos avançados para controlar a situação. E nós temos aqui os pontos básicos. Fala da questão de primeiros socorros, um treinamento que prepara para várias situações de emergência. Então, era importante que os alunos sabessem disso, de que eles respondem às chamadas através em casas, em escolas, em determinados tipos de locais. Enquanto outros vão responder mais rápido, outros podem demorar um pouco, especialmente em áreas rurais, áreas mais distantes, há uma demanda maior de tempo,
e áreas urbanas é um período mais rápido. Bem, a primeira questão é, um sufixo é uma letra ou um grupo de palavras que estão linkadas no final de uma palavra para formar uma outra palavra ou mudar a função gramatical ou parte do discurso de uma palavra. Você precisaria escolher a alternativa que corretamente identifica o substantivo que tem um sufixo que indica a pessoa que faz alguma coisa. Então, nessa questão, L-Jordana, você precisa entender os sufixos e prefixos que são utilizados. Nessa questão aqui, especificamente, há um prefixo. O que é um prefixo? É aquela ligação de uma letra ou um combinado de letras que vem no final de uma palavra. Sufixo depois, prefixo antes. Aqui nós temos firefighter, understanding, faster, especially. Automaticamente aqui nós podemos identificar que understand, esse ing aqui, ele indica um gerúndio ou um tempo contínuo. Então, basicamente, é um substantivo. Então, nós não estamos procurando ele aqui. Por ser substantivo, a alternativa já vai ser eliminada. Faster é um adjetivo também, só que aqui tem um grau de comparação. E aqui na questão não pede um grau de comparação entre um ou outro ser, ou um grupo ou dois de seres. Aqui, basicamente, também podemos descartar. Especially também, especialmente, é um advérbio. Então, nós já podemos destacar que não se encaixa. E nós temos aqui firefighter. Quando nós temos o ER em finais de palavra, ele pode assumir essa função de indicar a função. Por exemplo, professor, teacher. Teach, de ensinar, e ER, substantiva, professor. E aqui, basicamente, firefighter é a questão correta, porque é aquele que combate o fogo. Então, automaticamente, L-Jordana, quando você observa o texto firefighter como se tornar, você já identifica que é uma função. Então, essa questão aqui praticamente de graça. Extremamente fácil e não precisaria ler o texto nessa questão. Então, numa prova, é extremamente importante você começar pelo enunciado da questão, porque existem casos que você vai precisar ou não ler. Nesse caso aqui, nós ganharíamos um tempo extra na prova, para poder resolver uma outra questão mais difícil. Então, a alternativa correta da questão 31, letra A. E nós podemos observar também que esse gabarito é da prova A, que está disponível na descrição no YouTube aí. E a questão 32 fala que uma preposição é uma palavra, um grupo de palavras usadas depois do substantivo. Então, é importante nessa prova que o aluno soubesse as funções do discurso, como a palavra pode se portar. Você que estuda, L-Jordana, para provas militares, é extremamente importante você estudar as partes do discurso. Quando a palavra assume a função de um verbo, de um substantivo, de uma preposição, que vai auxiliar nessa leitura, nessa captação de informações dentro de um texto. Então, nós temos aqui que uma preposição, uma palavra, um grupo de palavras usadas depois de um substantivo, pronome ou uma noun phrase, que nós chamamos de locução nominal. Um adjetivo e um substantivo, para mostrar propósito, direção, tempo, lugar, localização ou relações no espaço ou apresentar um objeto e outros significados não listados aqui. Então, nós temos uma gama enorme de possibilidades de uma preposição. Então, nós temos que observar aqui a questão que identifica corretamente propósito. Qual que indica propósito aqui? Vamos lá. A primeira que a gente tem aqui é o if. O if é como. Então, já é uma ligação, uma relação. Com aqui já não encaixa. And já tem uma ideia de e de acréscimo. E o on, na mesma questão, vai dar uma especificidade. E o from aqui dá uma ideia de origem. Então, sempre quando nós temos o for, cara estudante, o for, ele indica propósito, para. Então, nós lemos o texto. Irá preparar eles para as responsabilidades. Então, esse para presente aqui na questão 32 assume justamente essa função de propósito. Então, questão 32, prova A, questão B, alternativa correta.
justamente pelo for assumir essa função de para. Bem, aluno, a questão 33 afirma que é correto afirmar que o objetivo principal do texto é comparar a carreira do bombeiro com outras carreiras que também salvam vidas. Olhando o texto, o título do texto, Como se tornar um bombeiro? Como se tornar, aqui não tem uma especificidade falando acerca de que tipo de outras carreiras nós podemos usar, quais os pré-requisitos de outra. Não há uma comparação aqui. Então, automaticamente, já podemos eliminar a alternativa A. Alternativa B, explicar a principal personalidade ou os principais critérios que o bombeiro possa ser bem-sucedido? Não. Poderia até ser, mas aqui especifica não só o que ele precisa, mas especifica também as questões características das funções de bombeiro. O que ele precisa fazer, o que ele precisa ter, como que ele trabalha, o que ele faz. Então, é uma especificação bem ampla. Demonstrar como alguém pode ser sucedido escolhendo uma carreira de bombeiro? Também não, podemos eliminar essa daqui. E a alternativa D, descrever o essencial para a carreira do bombeiro, explicando os seus procedimentos e habilidades? Justamente isso. A alternativa que se apresenta correta é a alternativa D. Então, utilizando uma leitura no nível macro, você pode perceber que dentro desse texto especifica bem o que o bombeiro faz, o que torna o bombeiro. Quando você lê o texto, você automaticamente já pode ir na alternativa D. Você pode até fazer uma confusão com a B e a D, mas enquanto a B fala de um bombeiro bem-sucedido, aqui fala no nível geral. Sempre em provas, o macete é arrisca no nível geral, quando é correto. Níveis gerais normalmente indicam pistas corretas dentro da prova de inglês. Bem, na próxima questão, nós temos aqui um cartaz e a questão pede. Das instruções abaixo, nós podemos corretamente dizer que qualquer pessoa está preparada para extinguir um incêndio sem nenhuma assistência. Letra B. Quando bem equipado, líquidos podem evitar o fogo a iniciar ou se espalhar. C. Uma temperatura alta de um dia pode afetar o funcionamento de aparelhos eletrônicos. E D. Fazer o churrasco próximo a uma área com madeira é extremamente seguro para a segurança de alguém. Vamos voltar aqui. Bem, Outdoor Fire Safety. Aqui nós temos as informações principais em caso de incêndio. Nós podemos ver aqui que é uma função conativa da linguagem. É uma função de alertar, de chamar a atenção do leitor para algo. Vamos lá, nós temos primeiro o carrinho do Corpo de Bombeiros. For any type of outdoor fire that can be quickly extinguished, call 911 immediately for assistance. Então, nós podemos perceber aqui, no primeiro, em casos de incêndio que não podem ser controlados, você precisa ligar para o 911, que no caso é a emergência americana. Então, aqui nós podemos entender que não é qualquer pessoa que pode ser responsável, pode apagar qualquer tipo de incêndio. Questão 2. Evitar armazenamento de inflamáveis, líquidos inflamáveis, próximo à grelha, outras fontes de ignições. Nós temos aqui, evite. Avoid significa evitar. 3. Nunca faça trabalho de jardim que requira gás ou força elétrica no calor do dia. Nós podemos observar aqui, nós devemos observar o clima também quando fizermos atividade que envolva eletrônicos ou motores a gás. E manter grilos e fogo de uma distância de no mínimo 3 pés de áreas mais inflamáveis, como madeira, cercas, essas coisas. Então, nós podemos observar aqui, das instruções, nós podemos corretamente entender que qualquer pessoa está habilitada a extinguir um incêndio sem nenhuma assistência? Não, aqui já é incorreta. Por quê? Porque não é qualquer tipo de pessoa, não é todos que vão ter o equipamento necessário.
Quando bem armazenados, os líquidos podem evitar o fogo a, no caso, iniciar ou se espalhar? Também não, porque não é isso, pelo conhecimento de mundo, não é todo incêndio que vai ser combatido com líquido. C. Uma temperatura de um dia pode afetar o funcionamento de equipamentos elétricos? Nós olhamos aqui que sim, que fazer um churrasco próximo à área de madeira é extremamente recomendado para a segurança de alguém? Muito pelo contrário. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Por quê? Se nós pudermos voltar aqui, ó, in the heat of the day, no calor do dia. Quando nós observamos no calor do dia, aqui está falando sobre o clima, sobre o ambiente. Então, se o clima está calor, você precisa evitar. Então, a questão C é a alternativa correta da questão 34. Já na questão 35, apresenta uma charge, uma piadinha, que dois bombeiros chegam para combater um incêndio, onde está escrito do not disturb, não perturbe. Nós podemos observar isso daqui, essa tirinha. Nós podemos ver que está caindo aos pedaços e pela placa não perturbe, o bombeiro não entra. Aqui nós já podemos interpretar. Vamos lá. De acordo com o Cartoon, é correto afirmar que os bombeiros estão decididos a olhar por maior ajuda com outros bombeiros, buscar ajuda? Muito pelo contrário. Seguir o que estava escrito na porta, seguir um outro procedimento para entrar no quarto ou procurar por mais equipamentos para abrir a porta. Voltando aqui, nós podemos perceber, não perturbe, eles obedeceram. Então, ele não procura a ajuda de outros bombeiros, ele não procura outro equipamento, outra forma de entrar, e não procura por um apartamento. O que ele faz? Ele segue o que está escrito na porta, que é o não perturbe. Então, a alternativa correta, letra B. Então, nós podemos observar que uma leitura nesse nível superficial já era o suficiente nessa questão. LJ, tá gostando da nossa aula? Então, nos siga no Instagram, prof. Thiago, com THY, AGO, Felipe, FELIPE. Siga a LJ Aulas também. Bem, nós podemos observar aqui que o gabarito da prova branca, questão 31A, questão 32B, questão 33D, questão 34C e questão 35B. Então, basicamente, nós podemos observar que foi um nível de leitura extremamente elementar, com vocabulário extremamente técnico que facilitou muito a vida do aluno. Então, foi uma prova bem tranquila em relação à língua inglesa. O que é imprescindível você entender e se preparar para próximos concursos, você da área militar? Você precisa entender que você precisa saber quando as determinadas funções que uma palavra pode exercer numa frase, as funções dentro de um discurso, sujeito, verbo, complemento, além das classes de palavras, preposições, verbos, pronomes, que são imprescindíveis, além das estratégias de leitura. Então, por hoje é só e muito obrigado pela atenção. Gostou do link? Gostou do vídeo? Reage com o seu curtir, comente, deixe a sua dúvida que nós iremos responder. Muito obrigado e tamo junto, LJ.